Ruth, capítulo 3, completo. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar, para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te. O que está escrito aí? Banha-te e unge-te. E põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à ira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo que aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mais deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibais em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Fecha teus olhos comigo nessa noite. Senhor, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada, Senhor, porque nós estamos com saúde, estamos bem, viemos até a tua casa, porque o Senhor cuidou de nós, a tua mão nos guardou. Senhor, eu quero te agradecer em especial a cada mulher, a cada adolescente que está aqui, a cada mãe que está aqui, a cada mulher, meu Deus. Sabemos que para muitas a vida é mais difícil. Maiores são as renúncias, tem que cuidar da casa, criar os filhos às vezes sozinhas, porque são abandonadas às vezes pelos seus maridos. Senhor, nesse país em que as mulheres ainda sofrem muita violência, ainda sofrem muito abandono, te pedimos nessa noite em especial, meu Deus, que haja uma mudança no nosso país, que os homens dessa nação aprendam verdadeiramente a amar e respeitar as mulheres. E isso só vem a partir da tua palavra, do conhecimento verdadeiro da tua palavra, de uma transformação. Senhor, que nesse momento os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam focados em receber a tua palavra, porque não adianta vir a esse lugar para se encontrar com amigos, para ficar conversando, para se divertir. Isso é perda de tempo, isso a gente pode fazer lá fora. A gente pode marcar um dia lá no shopping e rir à vontade. Mas quando nós vemos, oh Deus, quando nós nos dispomos a vir a este lugar, é para ouvir a tua voz. Então fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Não pode rir na hora da oração. Às vezes acontece, né? A língua portuguesa é difícil.
Gente, o tema do culto hoje, né? Se puder botar uma tela escura, assim, que essa está muito cheguei aqui, está muito cheguei no olho do pessoal. Se puder deixar aquela de seja bem-vindo lá, estava boa. O tema hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre empoderamento. Não é isso? Empoderamento. E muita gente acha que quando a gente fala de empoderamento, a gente está falando só de empoderamento feminino. É ou não é? Mas empoderamento é uma palavra da língua portuguesa que significa você se tornar poderoso. Simples. E hoje eu quero falar sobre como você ser um homem empoderado e sobre como você ser uma mulher empoderada. Com base nesse texto que a gente leu. Olha como começa essa história aqui, né? Não vai dar muito para eu me prolongar, porque vocês já estão aprendendo essa história na IBD, não é isso? Vocês devem estar melhores do que eu. Mas olha como começa esse texto. Disse Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz. Olha que interessante isso daqui. A felicidade, ela associa ao lar. Não é isso? Não é eu de buscar-te um lar para que você seja feliz. Então, existe algo que a gente aprende aqui, ó. Eu não tenho como encontrar felicidade plena longe do lar. Longe da família. Tá? Família e felicidade, elas andam juntas. Quando eu busco a felicidade e sacrifico a minha família, quando eu busco a felicidade e acabo o meu casamento, quando eu busco a felicidade e não quero família, quero viver a Deus dará, pode ser que eu não encontre uma verdadeira felicidade. Família, projeto de Deus. No lar está a felicidade. Eu não estou aqui falando de modelo de família, até porque modelos de família existem vários. Existe mãe com filho, pai, mãe e filhos, né? Vó com o neto, que às vezes a mãe é falecida. Existe. Mas eu estou falando do lar. Do lar. A família é um projeto de Deus. Então, eu quero falar para os rapazes primeiro aqui. Homem empoderado tem que valorizar o seu lar. Tem um homem na Bíblia chamado Salomão. Preste atenção que o Salomão, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha muita riqueza, né? Ele era um homem sábio, ele tinha o empoderamento secular, ele tinha muitas mulheres. Está lá em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 a 5. Quantas mulheres tinha Salomão? Salomão tinha centenas e centenas de mulheres. Porém, ele não tinha um lar. Ele tinha dinheiro, ele tinha riqueza, mas ele não tinha um casamento como Deus manda. E, portanto, Salomão se tornou uma pessoa frustrada. Salomão buscou o empoderamento secular, em sexo, dinheiro, poder, mas ele não buscou obedecer a Deus. Está lá em 1 Reis, capítulo 11, você pode abrir a sua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 11, dos versículos 1 a 5, para a gente ver o que aconteceu com esse homem chamado Salomão. Ele tinha tudo o que qualquer homem gostaria de ter, mas ele não se tornou uma pessoa feliz, ele se tornou um homem frustrado. Um homem em que não havia mais felicidade nele. Por quê? Porque ele não valorizou a família. Além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres, estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, etéias, misericórdia, Deus. 2. Mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Era um homem apaixonado, né? Era um homem emocionado. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Cuidado com esse negócio de ser um homem de muitas. Versículo 4.
Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Versículo 5. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, a Milcom, a abominação dos amonitas. Um exemplo a não ser seguido. Você quer ser um homem empoderado, um homem chique, né? Um homem bonitão, lindão. Valorize a família, valorize o projeto de Deus, o casamento. Lá em Eclesiastes, capítulo 1, a gente vê como Salomão fica com relação à sua vida. Ele se torna uma pessoa frustrada. Ele se torna uma pessoa sofrida. Ele diz que a vida não tem mais sentido, que tudo é vaidade. Escuta, quando a gente se afasta dos princípios de Deus, quando a gente quebra os princípios de Deus, a nossa vida se torna sem sentido, ela se torna vazia. O homem empoderado valoriza a sua família. A felicidade não pode ser construída à parte da família. O que está acontecendo muito hoje, né? Eu me casei aqui, estou casada, né? Mas, poxa, meu marido é uma pessoa difícil, né? Meu marido, ele tem uns hábitos estranhos, umas coisas que não são legais. Por exemplo, ele bota a toalha em cima da mesa, da cama, né? Ele bagunça, ele mexe nas minhas coisas, né? O que está acontecendo hoje? Qualquer coisa virou motivo para as pessoas desistirem de um relacionamento, desistirem de um casamento. Qualquer coisa separa, não aguentam enfrentar crises. Por isso que muitos casamentos estão se destruindo. Cuidar de uma família, cuidar de um lar não é fácil. A felicidade precisa ser centrada na família. Tem outro homem na Bíblia, a gente pode achar a história dele, Gênesis capítulo 13, 11 e 12, que se chama Ló. Ló. Faz o L, Ló. Ló. E Ló, ele preferiu ir até Sodoma, mesmo sabendo que Sodoma era uma cidade iníqua, cheia de pecado, de perversão. Ele leva a sua família em direção a Sodoma. O homem empoderado, ele cuida da sua família, ele ama a sua família, ele quer o bem da sua família. Ele não vai na contramão da vontade de Deus, mas ele vai atrás da vontade de Deus, porque toda felicidade procurada na contramão da vontade de Deus é falsa. Outro homem também da Bíblia, que era um homem que tinha um empoderamento secular. Para as pessoas da época, ele era um homem empoderado. Davi, um rei, né? 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2 a 4. Davi tem um contato lá com uma mulher nua, não é isso? Por isso que eu digo para vocês, muito cuidado com pornografia, gente. Davi tem contato lá com a pornografia ao vivo, é isso? Com uma mulher chamada Batseba. E ele se encanta por ela, ele vai lá e sacia o desejo da sua carne, ele mantém relação com essa mulher é uma mulher casada, por conta disso ele vai lá e mata o marido dessa mulher, e ele atrai desgraça para a sua família. Esses homens procuraram prazer, procuraram felicidade, sacrificando a sua família. Essa não é a verdadeira felicidade e nem é o verdadeiro empoderamento masculino. O verdadeiro empoderamento masculino é quando eu obedeço a Deus e eu valorizo a minha família. Vamos voltar então agora para a história de Ruth. Olha que interessante esse texto aqui. Ruth era uma mulher pobre, viúva. E a sua sogra então diz, não, vamos atrás de um casamento para você, minha filha, para que você seja feliz. Só que aqui não é casar por casar. Na verdade, a sogra queria um lar para Ruth. Então, presta atenção, tem muita gente casando por casar. Tem muita gente se desesperando para casar. E o que a palavra de Deus diz é, não é o casamento, é o lar, é a família. Não é só mudar o estado civil. Muita gente quer casar com as intenções erradas. Não, eu quero casar porque eu quero ter uma pessoa do meu lado, um cara bonitinho. Não, porque eu quero manter relação, porque é isso. Essa não é a intenção certa. A intenção certa, quando eu decido me casar, é porque eu quero constituir a minha família. Então, muito cuidado. Qual é a sua intenção quando você quer casar?
Do Senhor vem a esposa prudente. Provérbios capítulo 19, versículo 14. Do Senhor vem a esposa prudente. Não é da balada. Não é do pub. É do Senhor. Do Senhor. Se você procurar em lugares errados, você vai encontrar pessoas erradas. Mas se você esperar e procurar no Senhor, Ele vai te dar um casamento abençoado, Ele vai te dar um esposo prudente, Ele vai te dar uma esposa prudente. Do Senhor. Ruth, ela quis primeiro Deus antes de marido. Antes de Ruth pensar em se casar, ela já havia se convertido a Deus. Isso está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então Ruth já tinha se convertido a Deus. Depois que ela se converteu a Deus, é que ela foi pensar em casar. Eu pergunto, você já está convertido de verdade? Hoje você já é uma mulher verdadeiramente empoderada pelo Espírito Santo? Você já é um homem verdadeiramente empoderado pelo Espírito Santo? Porque se você ainda não é, você não tem a mínima condição de pensar em casamento. A mulher empoderada, ela faz o que é certo de acordo com a palavra de Deus. Então preste atenção que Ruth, ela quis obedecer à lei de Deus. Ela quis se casar com um homem que era lá da parentela de Noemi. Características de Ruth. Ruth era convertida, já falei. Ela era uma mulher trabalhadora, ela não era uma Barbie. Ela não era uma Polly. O texto diz que Ruth colocava a mão na massa. Trabalhava. Eu vou dar um conselho aqui para as meninas. Meninas, não queiram depender financeiramente de homem nenhum. Não queiram isso para vocês. Ruth era trabalhadora, ela ia lá pegar as espigas. Ela não era uma Polly, ai minha unha. Ela não era uma frescurenta. Ela botava a mão na massa, ela trabalhava, ela se dedicava, ela se esforçava, ela tinha uma mão de aço. Uma mulher empoderada, ela é dedicada, ela é determinada. Ela não fica lá deitada no sono de beleza, lá na banheira dela, no banho de lua a vida toda. Ai, a minha vida é a minha unha. A minha vida é o salão. A minha vida é o meu mega hair. Ruth, ela era grata pelo que ela tinha. Ela não era reclamona. Ela não era uma pessoa reclamenta. Ai, tá quente. Ai, cadê o ar? Ela era grata a Deus pelo que ela já tinha. Ruth honrava a sua sogra. Cuidava da sua sogra. Ouvia o conselho da sua sogra. Gente, eu falei brincando no Dia da Mulher, mas eu falei sério. Eu vi muita gente... Impressionante como aconteceu isso. Quando é para homenagear namorada, né? Namorado, boizinho, boizinha, é um texto. Quando é para a pessoa honrar a mãe, honrar a mulher da vida dele, que ajudou ele, que cuidou dele. Te amo, rainha. Eu já tinha falado isso em outras ministrações. Mas para o namorado que ele conheceu, para o namorado que ela conheceu semana passada, é um texto. Cuidado com isso, gente, porque não existe ex-mãe. Existe ex-namorado e ex-namorada, mas não existe ex-mãe. Mãe é para sempre, pai é para sempre. Por isso que a gente tem que honrar essas autoridades instituídas por Deus na nossa vida. Se você não honra o seu pai e a sua mãe, como é que você vai honrar a sua esposa? Como é que você vai honrar o seu marido? Observe como é que você trata os seus pais. Porque Ruth, ela cuidava da sua sogra. Noemi vai lá e diz, olha minha filha, tu vai fazer isso, 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 isso. E ela vai lá e obedece o conselho. Você obedece o conselho dos seus pais? Você obedece a orientação da sua mãe? Gente, empoderamento é isso, é obedecer. Não é se rebelar. Eu sou a dona da verdade.
Isso não é empoderamento, não. Empoderamento é obedecer as autoridades instituídas na nossa vida, principalmente as espirituais. Ruth, ela era obediente à sua sogra. Sabe, às vezes você fala alguma coisa para o teu pai te dá um conselho, tua mãe te dá um conselho, você apresenta lá uma moça, aí a tua mãe te dá um conselho, aí você ignora, você faz o que você quer e depois você vai se lascar. Ouça, eu já contei essa história aqui. O começo do meu relacionamento com o Diogo, meu pai não gostava, meu pai não aceitava. Sabe o que aconteceu? Eu terminei com o Diogo por causa do que meu pai disse. O que aconteceu então? O Diogo foi resolver aquilo que meu pai não gostava nele. Depois que o Diogo resolveu, a gente voltou a namorar com a bênção do meu pai. E hoje nós estamos casados. Porque obediência gera bênção. Bênção. Eu vou falar algo aqui. O foco da mensagem hoje nem é relacionamento. Nem é esse. Mas eu vou falar aqui. Tá, vai ficar gravado aí depois. Adolescente com menos de 18 anos, da missão com adolescente do Templo Central, não tem a minha bênção, não tem a minha autorização para se envolver amorosamente com outro adolescente ou com um adulto. Eu vou começar a contar umas histórias trágicas para vocês. Como esse negócio de relacionamento é sério. Você que tem menos de 18 anos, você ainda não tem maturidade emocional, você ainda não paga nem o sorvete da Cairu se a tua mãe não te der dinheiro. Gente, você não tem ainda condição, você não tem estrutura. Se você se envolver amorosamente com ninguém, você vai chorar, você vai sofrer. Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando, isso aqui é um conselho para a sua vida. Cuidado. Ruth ouvia o conselho, então escuta o meu conselho hoje aqui para você. Se guarde o seu sentimento, guarde o seu coração. Vocês são muito emocionados, vocês se entregam muito fácil. Tudo é um negócio, tudo vai se iludindo, vai se encantando, vai não sei o quê. Se guarde. A gente vai aprender com Ruth aqui. Ruth era uma mulher recatada, ela não era uma mulher oferecida, ela não era uma mulher dada. Ela era uma mulher que se protegia, ela era uma mulher recatada. Esse é o empoderamento feminino. Empoderamento, ela não sentou no colo de Boaz, ela deitou aos pés de Boaz. Empoderamento feminino não é eu botar um vestido bem aqui. Não é isso, não. Empoderamento feminino é ser recatada, é se guardar, é se preservar, é se proteger, é obedecer a palavra de Deus, é guardar o seu coração, o seu corpo. Ruth tinha um bom testemunho. Mais do que beleza, Ruth tinha testemunho. Eu queria perguntar para as meninas hoje aqui. Você se importa mais com o seu testemunho? Ou você se importa mais com o seu rímel? Você se importa mais com o seu blush? Você se importa mais se o seu reboco está em dia? Se a sua sobrancelha está feita? Nenhuma família se sustenta sem caráter. Pode ser a mulher mais linda, pode ser o homem mais lindo do mundo, na academia do CrossFit. Se não tiver caráter, se não tiver integridade, a família se destrói. E agora vamos falar para os homens. Boaz, o que vai se casar com Ruth, ele era um homem íntegro, de caráter. Perceba que ele tinha lá se divertido de noite, foi dormir e Ruth apareceu lá no meio da noite, aos seus pés. Aí ele se espantou. Mas olha que interessante isso aqui, ele não se aproveitou dela. Ele não passou a mão nela. Ele não deu uma bitoquinha nela. Ele não fez cantada para ela. E hoje está assim, né? Hoje a gente está vivendo extremos. Se o cara não faz nada com a menina, ele é porque ele joga, ele é fanta, não é isso? Boaz foi um homem íntegro, quando ninguém estava vendo ele e Ruth naquela noite, mas ele respeitou Ruth, ele não se aproveitou de Ruth, ele esperou o momento certo para casar com Ruth.
A primeira coisa que um homem tem que ter, e a primeira coisa que uma mulher deve buscar no homem é caráter. Caráter. Homem empoderado é homem de caráter. Boaz é um homem que respeita as mulheres. Homem empoderado respeita as mulheres. Homem empoderado respeita, honra as mulheres. Eu já falei para você isso aqui. Se você estiver no ônibus e entrar uma senhora e ficar em pé, você vai levantar da sua cadeirinha e você vai deixar a senhora sentar na cadeira. Eu já falei isso aqui para vocês. Eu acho a coisa mais feia. Quando eu andava de ônibus, eu andei de ônibus, tá bom? Andei. E muito, andei muito de ônibus. A coisa que me dava coceira era quando eu entrava no ônibus e tinha um bando de marmanjo de fone e cabelinho. E as mulheres lá segurando sacola, as irmãs, a irmã de família, tudo em pé. E os abestalhados não eram capazes nem de se levantar do banco para deixar a mulher sentar. Eu acho isso o fim. Se um dia você vê uma irmã carregando alguma coisa aqui, você vai lá, você pega da mão da irmã e você carrega. Mesmo que ela diga, não precisa, não precisa. Você pega e você carrega, porque você é um homem que respeita e honra as mulheres. Um homem de caráter não tira proveito das mulheres, não usa o corpo das mulheres, não brinca com os sentimentos das mulheres. Esse negócio de você começar a conversar com uma menina. Você começa lá a conversar. Aí você viu que a menina está gostando de você. Você já sacou, porque você é um homem inteligente. Aí você não tem responsabilidade emocional. Você fica iludindo a menina, enquanto isso você está conversando com uma outra menina, que é mais bonita do... Aí a menina está gostando de você, você não tem responsabilidade emocional pelos sentimentos dela, você usa os sentimentos dela, às vezes para se aproveitar, fica indo para o cinema com ela, beijando na boca dela, não valoriza ela, não respeita ela, porque você não quer compromisso com ela. E isso acontece demais, inclusive dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu vou falar aqui, homem empoderado, homem macho mesmo, não brinca com os sentimentos de mulher nenhuma. Não brinca. Outra coisa que Boaz era um homem generoso. Ele não era... Ele era um homem educado, ele era um homem agradável, ele era um homem generoso. Como você trata as mulheres? Como você trata a sua mãe? Como você trata a sua tia? Boaz era um homem leal. Boaz, ele tinha uma coisa que está muito em falta hoje. Boaz, ele tinha palavra. Eu vou me casar com você. Ela vai lá e diz, lança tua capa sobre mim. O que ela está querendo dizer com isso? Casa comigo. Casa comigo, boy. Olha, estava se oferecendo em casamento. E ele diz, eu vou casar contigo. Eu vou fazer o que você quer. Mas eu vou fazer do jeito certo. E ele deu a palavra dele para ela. Deixa eu falar uma coisa aqui. O sim do homem tem que ser sim. O não do homem tem que ser não. O quero do homem tem que ser quero. O não quero do homem tem que ser não quero. Bora parar com esse negócio de o meu sim não é bem um sim. Na verdade eu não disse isso. Na verdade eu sou potoqueiro. Eu fico inventando que eu tenho coisa que eu não tenho. Homem tem que ter palavra. Se você se comprometeu com a moça, vá até o fim. Se não quer a moça, não quer a moça. Tchau e bênção. Vamos voltar para o texto. O texto diz que ela se banha.
se unge, não é? Empoderamento tem a ver com cuidar da minha beleza interior, mas também da minha beleza exterior. Agora eu vou falar mais para as meninas. Não se espelhem em mim. Por exemplo, eu já sou casada. Eu já zerei o jogo. Então, às vezes, eu me dou o luxo de não me maquiar, não me arrumar. Não que eu não me arrume, mas eu não fico mais aquele tempo inteiro. Então, se vocês chegarem aqui domingo de manhã e eu tiver com aquela cara, não se espelhem em mim. Vocês que ainda são moças, solteiras, que ainda estão aguardando no Senhor, esperando no Senhor, vocês têm que valorizar também o exterior de vocês. Então, eu vou ser sincera agora, vou mandar o papo reto aqui. Hoje, o movimento feminista, ele diz que a mulher tem que deixar a axila aqui. Ele diz que a mulher não tem mais que se depilar, né? Gente, o que o texto está ensinando é: banha-te, unge-te, cuida de você, seja feminina. Seja feminina. Seja linda. Então não vamos deixar a nossa sobrancelha grudar. Não vamos. Sabe por quê? Porque nós somos princesas e nós vamos andar como princesas. Vamos nos valorizar na nossa vestimenta. Vamos botar uma roupa bonita. Não é uma roupa vulgar, mas vamos botar uma roupa bonita. Vamos botar a nossa melhor roupa quando a gente vier para a igreja. Vamos se arrumar. Vamos botar uma maquiagem. Não precisa ser pesada, mas vamos valorizar a beleza que há em nós. Ser feminina. O que você tem de mais lindo é a sua feminilidade. O movimento feminista extremado, ele quer tirar isso das mulheres. Ele quer desconstruir a feminilidade feminina. Mas a palavra de Deus é firme. Mulher bonita é mulher feminina. É mulher feminina. Quanto mais feminina você for, mais bonita você vai ser, minha filha. E agora para os homens a verdade. Esse negócio de masculinidade desconstruída. É homem pintando a unha. É homem usando cropped. Papo do inferno. Homem tem que ser masculino com M maiúsculo. Tem que se vestir como homem. Tem que querer falar como homem. Tem que querer andar como homem. Por quê? Quanto mais masculino você for, mais bonito você vai ser. Porém, não é só a beleza exterior que importa, não. É também a beleza interior. Ruth não era só uma mulher bonita, mas ela também cuidava da sua intimidade, do seu interior. As suas virtudes mais destacadas são as virtudes interiores. O conteúdo de Ruth. Mulher tem que ter conteúdo, mulher tem que ter conteúdo. Homem tem que ter conteúdo. Ou você vai chegar com uma menina e ficar falando de Remo e Paysandu. Tem que ter conteúdo também. Mulher também tem que ter conteúdo. A mulher geralmente tem mais conteúdo que o homem. Empoderamento tem a ver com obediência e não com rebeldia. Se você vê o texto, Ruth, ela não vai com sede ao pote em cima de Boaz. Ela é precavida, ela vai com paciência, ela vai de mansinho. Não é isso que o texto fala? De mansinho. Hoje as meninas têm que ser de... Mas como é a realidade? Mandou boa noite. Não pode se desesperar. Sem desespero, sem carência. Tem que ser uma mulher prudente. Tem que ser uma mulher empoderada. Uma mulher precavida. Uma mulher paciente.
sem sede ao pote. Hoje o que a gente vê no mundo é o quê? É a sede ao pote. É o desespero. Conhece o cara no mesmo dia já beija, no mesmo dia já pega, no mesmo dia já vai para a cama. É assim que está o mundo. O mundo está assim, mas a palavra de Deus diz que tem que ser com paciência, com prudência, sem sede ao pote, sem carência, sem desespero. Ruth era uma mulher recatada e não uma mulher vulgar. Meninas, você é muito mais linda quando você é recatada do que quando você é vulgar. Você não precisa da vulgaridade para conquistar homem nenhum, porque o esposo prudente vem do Senhor e Ele vai te abençoar. Você não precisa de métodos mundanos, seculares, para você conquistar ninguém. É Deus que abre a porta. Agora vamos aprender com Ruth. E mesma coisa os meninos, tá? Não precisa ficar postando foto lá. Faz umas caras estranhas. Seduzente, não precisa disso. Não precisa disso. O mundo é assim. O mundo é desse jeito. Mas o crente, ele é prudente, ele é recatado. Ele espera a hora certa, ele vai. É de mansinho que ele vai conquistando. Outra coisa que a gente aprende com Ruth. Ruth tinha atitude. Foi ela que tomou a iniciativa de ir até Boaz. Então, meninas, vou dar uma dica. Não fique esperando. Porque quem ficou esperando foi a Fiona, até que apareceu o Shrek. Mulher empoderada é mulher que tem posicionamento. Ela está no lugar certo, na hora certa. Ela aproveita as oportunidades. Por exemplo, vou contar um pouco da minha história com o Diogo. Quando eu vi o Diogo, eu me encantei por ele. Me encantei. E ele não me dava bola nenhuma. Aí teve um Natal que ele me mandou Feliz Natal. E assim, eu respondi com recato, mas lá no quarto eu estava, meu Deus, ele me mandou Feliz Natal. Enfim, para me aproximar do Diogo, eu sabia que ele era da missão com jovens. Vai pegando as dicas aí, minha filha, vai pegando as dicas. E na época, o EJC ia ser aqui na igreja. Eu sabia que o Diogo ia estar trabalhando no EJC. E ele ia trabalhar na bandinha. E o que eu fiz? Eu falei, eu vou me inscrever no EJC, para servir a Deus, mas também para me aproximar do meu Boaz. E isso não tem nada de errado, não, viu? É aqui na igreja que você tem que olhar mesmo, é aqui. Não tem que olhar lá fora. É aqui que tem que olhar. Então, eu me inscrevi, eu tomei uma atitude. Eu sabia que o Boaz ia estar lá no coisa. E eu ficava na porta do banheiro, aqui da escada, esse banheiro feminino, e ele passava para subir com a bandinha. E toda vez que ele passava, eu colocava o meu melhor sorriso, e eu dava aquele, a paz do Senhor. A paz. Eu só sei que nesse negócio de a paz do Senhor para cá, sorriso para lá, a gente começou a conversar. Aí presta atenção. E a gente não tinha muito assunto. E eu descobri que ele jogava cartola. Eu fiz uma conta no Cartola e eu comecei a jogar cartola com ele.
que eu estou querendo dizer aqui para você? Mulher tem que ser mulher de atitude. Tem que ser mulher de atitude. Não tem problema nenhum em você ser uma mulher de atitude. Não tem problema nenhum em você falar o que você pensa. Não tem problema nenhum em você ser sincera com os seus sentimentos. Desde que você esteja fazendo na vontade de Deus. Então, eu vou ser sincera aqui. Se você está gostando de um rapaz e você sabe que ele é da célula Fire, vai para a célula Fire. Se você está gostando de uma moça, escuta aqui. Porque agora eu vou falar para os marmanjos também. A moça que tem mais de 18 anos, porque com menos de 18 anos não pode, censurado. A moça que tem mais de 18 anos, ela é da missão jovem, ela tem a célula chamar. Vai na célula chamar. Gente, nós precisamos ter atitude. Pessoas empoderadas são pessoas que vão atrás do que elas querem, que são determinadas. Ruth diz para Boaz, lança tua capa sobre mim. Foi ela que pediu Boaz em casamento. Foi ela. Ela foi uma mulher de atitude. Mulheres de atitude são mulheres verdadeiramente empoderadas. E vou puxar um pouco para os homens também. Homem, aí mesmo é que tem que ter atitude. Gente, eu tive um relacionamento com um rapaz que ele tinha vergonha de falar comigo. Ele era tímido, ele era tão tímido que ele não conseguia chegar perto de mim. Onde já se viu isso, gente? Vou dizer aqui, homens, se vocês querem uma coisa, vocês têm que correr atrás, vocês têm que se determinar, vocês têm que ter autoridade. Que negócio é esse também de deixar tudo em cima das meninas? Aí vocês vão se desconstruir tudo. Para a gente finalizar a palavra. Sou empoderado quando sou puro. Ruth e Boaz foram puros, eles não se conheceram naquela noite, eles esperaram o casamento. Eu vou dizer uma coisa, homem que verdadeiramente chama a atenção de Deus é homem que é santo, é homem que se guarda. Não é o homem que pega todas, não é o homem que sai beijando todo mundo, não é o homem que sai mandando mensagem para todo mundo, mas é o homem que é santo, puro, que obedece à palavra de Deus. No mundo, o homem desejado é o que tem mais experiência. Não é, ele já teve várias experiências com várias mulheres. No reino de Deus não é assim. O homem top no reino de Deus é que não teve experiência nenhuma e está se guardando para sua esposa. É esse que é o homem chique. Eles não se conheceram naquela noite. Sou empoderado quando sou humilde. Ruth foi serva. Boaz pergunta, quem és tu? E ela diz, sou Ruth, tua serva. Ela não se amostrou, ela não se achou, ela não agiu com arrogância. Ela não se achou melhor do que ninguém, ela não puxou o tapete de ninguém. Se você precisa puxar o tapete de alguém para ter algo, não é de Deus para você. As coisas de Deus, você não precisa puxar o tapete de ninguém. Nem para conseguir vaga, nem para conseguir estágio, nem para conseguir namorado, nada. Aquilo que é de Deus para a gente não precisa puxar o tapete nem prejudicar os outros. Se para você conseguir algo, você vai ter que machucar sua amiga, magoar seu amigo, então pense bem. Porque as coisas de Deus não são com jeitinho, não. As coisas de Deus são do jeito certo, às claras, sem manobra. E para finalizar, sou empoderado quando tenho palavra. O texto diz que Ruth descansou na promessa de Boaz. E o que é que o texto diz no final do capítulo, no último versículo? Noemi fala para Ruth, filha, esse homem não descansará enquanto não resolver o teu problema ainda hoje. Fique em pé comigo nessa noite. Eu sei que a gente deu umas risadinhas, foi engraçado, mas preste atenção aqui em mim, ó. O nosso país está se afundando muito. Porque homens não estão querendo ser homens como Boaz. E mulheres não estão querendo ser mulheres como Ruth. O que a gente está vendo no nosso país? Homem que não tem palavra, homem que não tem compromisso com ninguém, homem que usa as mulheres, homem que desrespeita suas esposas, sua família, que faz o que quer, do jeito que quer, que não respeita o seu corpo. E nós estamos vendo mulheres se depreciando,
se vulgarizando, acreditando nesse discurso mentiroso do feminismo, que é a liberdade sexual desenfreada, que é isso que é empoderamento feminino. E isso está adoecendo a nossa sociedade. Mas eu quero falar algo para você nessa noite. O projeto de Deus é família. Família. A felicidade está num lar feliz, num lar debaixo da bênção de Deus. Sabe, talvez você que está aqui, você não teve um lar perfeito. Seus pais são separados, ou você foi criado pela sua avó, mas você teve um lar. O seu lar. Alguém cuidou de você, alguém ajudou você. E eu vou dizer algo para você. Deus quer te dar um lar ainda mais lindo. Ele quer te dar um casamento feliz, Ele quer te dar uma vida feliz, Ele quer te satisfazer plenamente em todas as áreas da sua vida. Está em falta homens empoderados e mulheres empoderadas. A gente está vendo tanta coisa no nosso país hoje, tanta coisa errada. Mulher é para ser respeitada, mulher não é objeto. E o homem é para se dar respeito. No casamento nós temos a figura do marido e da mulher. No casamento, o marido é o líder. Mas a mulher não é inferior ao marido. A mulher, ela é a conselheira, a amiga, a ajudadora. O Senhor quer levantar rapazes e moças nessa nação, verdadeiramente empoderados, puros, de palavra, de recado, de santidade. Muito cuidado, gente. Até às vezes dentro da igreja a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente dentro da igreja que não se comporta assim, que brinca com o sentimento das moças, ou que brinca com o sentimento dos rapazes. Pessoa que não é de Deus para você, e você vai se envolvendo, e ela vai te tirando a alegria, te tirando a paz, tirando a tua pureza. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso.